Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Saudamos a você, querido irmão na fé, que acompanha a programação da Rádio Cristo para Todos, a rádio da IELB, programa Crescendo em Cristo. Estamos chegando para mais um momento de estudo bíblico. Hoje queremos iniciar os estudos sobre a carta de Paulo aos Colossenses. Convidamos você para ter em mãos a sua Bíblia para acompanhar a leitura. Iremos usar a versão da nova tradução da linguagem de hoje. Iniciando então os estudos sobre a carta de Paulo aos Colossenses. A cidade de Colossos, para quem o apóstolo Paulo escreve esta carta, ela estava situada em um vale muito próspero, no vale do rio Lico. A cidade de Colossos já tinha sido uma cidade grande e próspera, com uma grande indústria de lã. Estava situada numa posição estratégica, numa importante rota comercial. Mas durante o Império Romano, a cidade começou a entrar em decadência e agora, nos dias do apóstolo Paulo, já não tinha mais uma grande importância. A igreja de Colossos, ela não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas o apóstolo sequer visitou aquela cidade. Quem fundou a congregação ali foi um cristão chamado Epáfras. E então, depois de 5 ou 7 anos da fundação, Epáfras foi visitar o apóstolo Paulo, que na ocasião estava preso. Não se sabe exatamente em que lugar o apóstolo estava preso. Mas Epáfras, quando se encontrou com ele, falou a respeito de alguns problemas que estavam acontecendo na congregação, especialmente relacionado a falsos ensinamentos que ameaçavam a saúde espiritual da congregação. Ali, entre outras coisas, se ensinava que haviam seres espirituais que controlavam o universo e que precisavam ser respeitados e obedecidos. E então, Paulo, quando escreve essa carta, um dos propósitos é rebater estes falsos ensinamentos. E Paulo faz isto afirmando que Cristo é superior a tudo e a todos os seres, inclusive estes seres espirituais. Cristo tem supremacia absoluta sobre tudo e sobre todos, sobre todo o universo. Esses falsos mestres também ensinavam que os cristãos deveriam obedecer a certas regras e leis a respeito de comidas e bebidas, dias santos, e deviam submeter o próprio corpo a uma rigorosa disciplina. Paulo, então, rebate dizendo que nada disso tem real valor espiritual para o cristão, porque a verdadeira vida do cristão é o próprio Senhor Jesus Cristo. Somente Cristo pode salvar e somente por meio dele é que os pecados são perdoados. E então o apóstolo também incentiva os cristãos a continuarem fiéis, edificando a sua fé sobre um alicerce seguro, que é o próprio Cristo, que não deveriam seguir esses falsos ensinamentos inventados por qualquer um. Os cristãos têm uma nova vida por estarem unidos com Cristo. E esta nova vida se manifesta especialmente no amor de uns para com os outros. Vamos então à leitura do nosso texto bíblico. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulos 1 e 2, ou melhor, capítulo 1, versículos 1 e 2, o apóstolo escreve: Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo junto com o irmão Timóteo esta carta ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, nossos fiéis irmãos em Cristo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, estejam com vocês. É a tradicional apresentação do apóstolo Paulo, mas o que se destaca é a forma como ele se apresenta. Ele diz que não é apóstolo por vontade ou escolha própria,
mas que foi chamado pelo próprio Senhor Jesus para essa tarefa. Junto com Paulo estava Timóteo. Timóteo era muito chegado ao apóstolo. E quando escreve aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, o apóstolo se refere a Timóteo como filho amado e fiel no Senhor. Timóteo era o companheiro de trabalho favorito de Paulo, e Timóteo frequentemente trabalhava junto com Paulo ou então era enviado como o seu representante. E para quem Paulo está escrevendo esta carta? Ele diz ao povo de Deus que mora na cidade de Colossos, aos santos fiéis irmãos em Cristo. Pela virtude do batismo, todos os cristãos, todos os crentes estão em Cristo, ou seja, eles estão conectados a Cristo e pertencem a Cristo. E aqui Paulo já afirma o que os cristãos, inclusive eu e você, o que os cristãos são: conectados a Cristo e pertencem a Cristo. Seguindo os versículos 3 até o versículo 8, o apóstolo escreve assim: Sempre que oramos por vocês, damos graças a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. Tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. A oração para o apóstolo Paulo é uma parte importante do ministério cristão. E não apenas o apóstolo Paulo, mas também Timóteo e os outros companheiros de trabalho, eles oram por toda a igreja, também pela igreja de Colossos. Embora o apóstolo Paulo não conhecesse pessoalmente os colossenses, aquilo que ele ouviu a respeito deles deixou o apóstolo alegre. E ele destaca essa alegria na sua oração, agradecendo a Deus e enfatizando aos colossenses que a sua fé em Cristo é suficiente. A fé, a esperança e o amor são centrais na compreensão de Paulo a respeito da vida cristã. Mas Paulo trata estes como dádivas de Deus e não como virtudes cultivadas ou produzidas pelos próprios crentes. A maioria das pessoas no mundo greco-romano viviam uma vida sem esperança. Não esperavam nada pelo futuro. E esperança, ela pode ser entendida exatamente como fé voltada ao futuro. E então, assim, o apóstolo enfatiza a segurança da obra salvadora e da palavra salvadora como revelada no Evangelho. Na sequência dos versículos 9 até o versículo 14, o apóstolo escreve assim: Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Desse modo, vocês poderão viver como o Senhor quer e fazer sempre o que agrada a Ele. Vocês vão fazer todo tipo de boas ações e também vão conhecer a Deus cada vez mais. Pedimos a Deus que vocês se tornem fortes com toda a força que vem do glorioso poder dele, para que possam suportar tudo com paciência.
e agradeçam com alegria ao Pai que os tornou capazes de participar daquilo que Ele guardou no reino da luz para o seu povo. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. É Ele que nos liberta e é por meio dele que os nossos pecados são perdoados. Queridos irmãos, Paulo ora pela vida cristã em sua totalidade. Ele ora pela fé, aqui no versículo 9, pela vivência da fé, no versículo 10, por força e persistência mesmo diante de oposição, conforme o versículo 11, e pelo resultado da fé, que é a vida eterna, aqui no versículo 12. E a respeito disso, Paulo ora também para que eles cresçam no conhecimento verdadeiro, centrado na obra de Cristo e revelado pelo Espírito Santo. Desta forma, então, eles poderiam viver uma vida cristã autêntica, mesmo enfrentando oposição. Por meio de Cristo, eles estavam agora aptos a receber a vida no reino de Deus, o reino da luz. E o que torna o cristão apto a estar neste reino da luz é o perdão dos pecados, que é recebido de e através de Cristo. O cristão pertence a esse reino da luz desde o batismo, quando é resgatado das trevas do pecado. Em resumo, o apóstolo Paulo se preocupa muito com estes novos cristãos e sabe também que Deus se importa muito mais com eles. Mas, infelizmente, as falsas doutrinas faziam as pessoas olhar muito mais para si mesmas do que para Deus. Algo que nós também estamos ameaçados. Somos induzidos muitas vezes a olhar para o que nós podemos fazer pela nossa salvação, olhar para aquilo que nós já fizemos, do que nós somos capazes. Na verdade, Deus é o único que é capaz de vencer este mal. E é por isso, para isso, que o apóstolo Paulo aponta nesse trecho. Somente pela obra de Cristo, pelo mérito de Cristo, é que temos acesso à vida eterna, temos acesso ao perdão e ao reino de Deus. Seguindo em nossa leitura, os versículos 15 até o versículo 20, ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive os poderes espirituais, as forças e os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz, e assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Aqui o apóstolo Paulo começa a refutar os falsos ensinos, e ele coloca Cristo como o Senhor supremo sobre todas as coisas criadas, tanto as visíveis como também as invisíveis. Alguns mestres em Colossos atribuíam aos anjos poderes independentes de Cristo e por isso tornavam estes anjos objetos de adoração. E por isso o apóstolo Paulo aqui afirma que Cristo é superior a todos, inclusive superior aos anjos. Cristo não faz parte da criação como os anjos fazem, ou seja, Cristo não é criatura. Pelo contrário, foi por meio dele que todas as coisas foram criadas e ainda são sustentadas.
No entanto, essa perfeita criação de Deus foi deteriorada pelo pecado. E o pecado separa a criação de Deus. E então agora a obra de Cristo é reconciliar todas as coisas, colocar de novo todas as coisas no seu devido lugar. Assim como Cristo é a causa da criação, assim também ele é a causa da redenção, a causa da ressurreição. Cristo é o Senhor de todo o universo que criou, que ele sustenta e com a sua morte e ressurreição redimiu. E a ressurreição é o começo de uma nova criação e é a garantia da ressurreição de todos. Seguindo os versículos 21 até o versículo 23, antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença para serem somente dele, e não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Os colossenses, por não serem judeus, a princípio não faziam parte do povo de Deus. Eles estavam afastados de Deus, e isso ficava evidente, se manifestava nas suas ações. Mas agora, por meio de Cristo, eles são reconciliados e agora passam a fazer parte do povo de Deus. A reconciliação em Cristo é completa. Não é algo que Cristo iniciou e que os cristãos, que nós precisamos completar. Os cristãos são declarados justos e perdoados por um ato jurídico de Deus. Então agora, uma vez perdoados e justificados, não há mais nada do que possam ser acusados. Por consequência, também estão livres de toda e qualquer penalidade. E essa justificação é algo que vem de Deus, é Deus quem declara justo. Ela se dá por meio da fé. E a fé é perseverante, a fé é paciente, está ancorada na esperança cristã. E esta fé precisa continuar assim como ela começou, ou seja, pelo ouvir do Evangelho. E é por isso que o Evangelho precisa continuar sendo anunciado em todo o mundo, também para nós em nossos dias. Seguindo agora para a parte final do nosso texto, versículos 24 até o versículo 29. Agora, eu me sinto feliz pelo que tenho sofrido por vocês, pois o que sofro no meu corpo pela igreja, que é o corpo de Cristo, está ajudando a completar os sofrimentos de Cristo em favor dela. E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu a missão que devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados. Porém, agora, ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim, nós anunciamos Cristo a todas as pessoas com toda a sabedoria possível, aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. É para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim. Queridos irmãos, o sofrimento de Cristo em favor da humanidade está completo, mas a igreja, o corpo de Cristo, ela continua passando por dificuldades e sofrimentos. Todos os cristãos
sofrem com Cristo como parte do seu serviço a Cristo. O batismo nos conecta a Cristo, nos conecta a ambos, ao seu sofrimento e à sua salvação. O apóstolo Paulo está convencido de que as dificuldades pelas quais ele mesmo está passando são para o bem da igreja e ajudam a aliviar o sofrimento de toda a igreja, que toda a igreja precisa suportar. Paulo é um servo de Cristo com a missão de anunciar o evangelho de modo completo, ou seja, que a salvação de toda a humanidade está completa em Cristo, com a sua morte e ressurreição. O mistério revelado, do qual Paulo fala aqui, é a inclusão dos gentios, ou seja, dos não-judeus, no plano de salvação. E por meio da palavra e dos sacramentos, Cristo está em cada cristão individualmente. E é por isso que o apóstolo Paulo se esforça para anunciar, pregar a palavra de modo completo, lei e evangelho, e para isso suporta até mesmo sofrimentos por causa de Cristo. É claro que ninguém gosta de sofrer. Todas as pessoas sofrem. Isso é consequência da natureza decaída do mundo. Mas os cristãos são chamados para uma forma especial de sofrimento em favor de Cristo, suportando tudo, suportando rejeição, ridicularização e até mesmo perseguição. As lágrimas do cristão, elas revelam a glória da cruz de Cristo e relembram como Deus usou os sofrimentos de Cristo para nos salvar. Assim, também usará os sofrimentos dos cristãos para levar a obra salvadora de Cristo para todas as pessoas. Quero finalizar esse nosso momento de estudo com as palavras da terceira estrofe do hino 322 do Inário Luterano, o hino Guia-nos Jesus. Terceira estrofe diz assim: quando a provação fere o coração, sob o peso da inclemência, dá-nos sempre paciência, faze-nos fitar, olhar o celeste lar. Assim chegamos ao final deste nosso momento de estudo. Agradecemos a sua companhia e convidamos para continuar acompanhando a série de estudos sobre a carta aos Colossenses, acompanhando também a programação aqui da Rádio Cristo para Todos. Obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe e guarde a todos. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.